Por gentileza, irmãos, vamos abrir a Sagrada Escritura na leitura que fizemos como leitura oficial deste culto. Pode permanecer sentados. Obrigado. Capítulo 34 do segundo livro das Crônicas. Fala sobre Josias. Josias, um moço que começou a reinar com 8 anos de idade. Parece um contrassenso para os dias que vivemos. Mas costumo dizer que tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino, conforme Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, são duas coisas interessantes. Paciência e consolação das Escrituras. Tenhamos esperança. Vivemos em um mundo conturbado, mas o cristão, ele tem esperança, ele confia, ele acredita de que Deus pode mudar qualquer situação que estejamos atravessando ela. Ele não mudou. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o que está escrito na carta que São Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 4. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Como pode uma pessoa começar a reinar com 8 anos de idade? Temos por certeza que alguém estava para lhe orientar. Os tutores e os curadores, aqueles que lhe orientavam na condução de conduzir um reinado. Ora, Deus chama quem Ele quer e capacita para fazer a sua obra. A Bíblia diz que a nossa capacidade não vem do homem, a nossa capacidade vem de Deus. É Deus quem dá capacidade a quem Ele quer dar. Quando muitas vezes eu vejo alguém discursando e alguém fica estarrecido, e como pode, meu irmão? A Bíblia diz que ele, Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tem homem que discursa, que a gente até pensa, será que esse homem é cristão? Não. Mas Deus deu os dons. Ele dá a quem Ele quer. O dom da locução, da pregação, da recitação e tantas outras coisas extraordinárias que nós paramos e vemos na igreja. E como pode? Pode, porque Deus pode todas as coisas. E como pode um menino reinar com 8 anos de idade? A Bíblia diz que Josias começou a reinar com 8 anos. É muito criança.
Ora, mas se tem alguém que orienta, e orienta certo, e orienta bem, a pessoa vai longe. Vamos voltar ao texto bíblico, que ele é muito interessante para todos nós. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. E eu disse que quem recebe orientação sábia, cresce, tanto na graça como no conhecimento. É semelhante às linhas do trem, graça e conhecimento. Ninguém pode crescer somente no conhecimento, porque fica bobão. Ele pensa que sabe tudo. Tem que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Aleluia! Você pode crescer no conhecimento, mas você tem que pedir: Senhor, dai-me também a tua graça. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos para o Evangelho segundo São Lucas 2:52. Gostaria que o irmão lesse esse versículo para mim, São Lucas 2:52. E crescia Jesus. Jesus teve crescimento. Ele nasceu bebezinho. Ele nasceu criança. Mas a Bíblia diz que crescia Jesus. Ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça. Ora, se ele não tivesse crescido em estatura, Jesus era um pigmeu. Mas a Bíblia diz Jesus Cristo homem. O nosso Jesus é macho. Jesus Cristo homem. Dá para glorificar o nome dele. E ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça. É o crescimento harmonioso. Anote isso na sua Bíblia. Anote na sua Bíblia isso. Crescimento harmonioso, com H, harmonioso. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os que precisamos crescer para com Deus, mas também para com os homens. Porque São Paulo escrevendo, ele disse que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Os irmãos, já pensou que coisa interessante? É o homem espiritual, é o homem cheio de conhecimento, é o homem que tem graça, é a moça que tem graça, é o rapaz que tem graça, é o auxiliar que tem graça e tem conhecimento. Ora, conhecimento a gente tem que buscar, tem que ler, tem que meditar. Porque se você não ler e não meditar, você não vai ter o que falar não, porque o povo não quer ouvir abobrinha não, eu quero pão quente. E quem pode dizer amém? Ora, eu tenho um filho, ele é muito enjoado, e quando ele chega lá em casa, ele diz: meu pai, esse pão foi de ontem? Eu digo: é dormido, pão dormido. Se quero não, eu quero pão quente. Eu digo: então vá comprar na padaria. Coce o bolso e vai comprar na padaria. Pão quente tem lá na padaria. Porque na igreja também a gente quer pão quente. A gente não quer pão da semana passada não. Pão quente. Dá para dizer amém? Eu quero pão quente. Não importa o trabalho que alguém vai ter em mexer a massa, tender a massa, preparar a massa, cortar a massa e colocar no forno. E tem que ficar com cuidado para não deixar a massa queimar. Não, senhor, não pode deixar. Mas se queimar, Deus tem também algo especial. Deus tem algo especial, dá para entender isso? Ora, havia numa certa região um orfanato de crianças. E naquele dia, o responsável por aquele orfanato disse: Jesus, hoje não tem pão e nem eu tenho recurso para comprar pão, mas tu és o provedor de todas as coisas.
Já está chegando a hora do café da manhã. Senhor, estende a tua mão. E muito além, uma padaria, o padeiro deu uma cochilada e o pão ficou moreninho. E o pessoal disseram: não, é melhor mandar para aquele orfanato. E chegou o balaio de pão, olha aqui, que o dono daquela padaria mandou para as crianças do orfanato. Dá para glorificar a Deus? O Deus a quem nós servimos, Ele é provedor. Ele cria o que não existe para beneficiar aquele que nele espera. Vamos ler no livro do profeta Isaías, capítulo 64. Isaías 64:4, quem encontrou? Não tem? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha ou que trabalhe. Trabalhe, não é trabalha, trabalhe, Deus continua trabalhando, trabalhe, para aquele que nele espera. Quem é que está esperando em Deus? Fique tranquilo que Ele vai prover algo melhor para você. É Ele quem abre a porta da graça para nós. É Ele quem abre a porta das oportunidades para nós. É Ele quem abre os tesouros para cada um de nós. Quantos anos tinha Josias? 8 anos. Quando começou a reinar. E 31 anos reinou em Jerusalém. Vamos para o versículo de número 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Quem quiser ter uma vida próspera, feliz e abençoada, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque Deus, Ele não trabalha na direita e nem na esquerda. A direção de Deus é a direção do meio. Vamos para o Salmo 46, vê se é. Como é que diz o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente pelo que não, ainda que a terra, ainda que os montes, ainda que as águas, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está onde? Deus está no meio dela. Dá para glorificar a Deus? Ele está no meio. Deus está no meio. Deus resolve as coisas de forma especial. Alguém diz: não tem jeito, Deus, eu vou dar jeito. Não tem solução, Ele diz: eu sou a solução. Perdeu-se a chave, Ele é a chave que abre. Ele é a chave que abre. Cante. A fechadura de Deus tem 4 voltas. Se tu podes crer. Você pode crer? Então dê essas 4 voltas e tome posse da bênção, da vitória, do que Deus determinou. Porque o nosso Deus determina e cumpre. Ele disse: operando eu, quem impedirá? Josias reinou 31 anos em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de Davi, seu pai. Isso aqui fala muito alto.
Ensina a criança no caminho que deve. Vamos para Provérbios capítulo 22. Me ajuda lendo o primeiro verso deste capítulo 22. É 22:1 ou é 22:6? Ora, ensina o menino, ensine a criança. Por falar em ensinar a criança, a minha filha Alice, ela tem uma amiga que mora em Sobrado, aqui pertinho de Sapé, Sobrado. E a menina passou uns dias lá em casa e eu ensinei a menina, eu vou te ensinar um corinho. A menina disse, pois não, vovô. Ela me chama vovô Zé Carlos. Aí eu disse, canta assim comigo. Foi um minuto só, um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim encantou. Foi um minuto só do seu olhar. Eu vou gravar um CD para vocês comprar, R$50. Foi um minuto só, um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim encantou. Foi um minuto só do seu olhar. No outro dia a menina foi para a casa da mãe dela. A mãe botou ela para dormir, aí ela disse, mamãe, um minuto só. Disse, o que é isso, menina? A menina disse, um minuto só. Ela disse, eu sei o que é isso, menina. Ela disse, um minuto só. Vovô Zé Carlos me ensinou. Foi um minuto só, um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim encantou. Foi um minuto só do seu olhar. Eu queria que vocês cantassem comigo. Foi um minuto só, um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim encantou. Foi um minuto só do seu olhar. Jesus mudou a minha vida. Quando eu ia triste, sozinho, foi seu imenso olhar, fez tudo transformar. Foi um minuto só do seu olhar. Foi um minuto só, um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim encantou. Foi um minuto só do seu olhar. Ensina ao menino no caminho que deve andar. E quando ele envelhecer, quando ele crescer, quando ele amadurecer na vida cristã, ele não vai sentir
saudade do mundo, ele vai dizer: eu sei em quem tenho crido. Ele, Jesus, é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Vamos fazer a nossa parte. Vamos continuar ensinando a doce palavra de Deus. Vamos continuar dizendo que Jesus é o melhor amigo e que o olhar do Senhor vai mudar tudo em nossas vidas. Receba nesta noite o olhar de Jesus sobre a sua vida, o olhar que penetra e que traz a você a alegria que você está carecendo, porque só quem sabe é quem vem ao templo abatido, abatida, sem vigor, sem esperança de vitória. Mas aqui está o Deus que ministra saúde, vitória, alegria, força para você prosseguir. Receba um minuto só do olhar do Senhor. Eu lembro-me de um pastor que ele atravessou uma luta muito grande e que ele precisava de alguém a quem ele pudesse dizer: ora por mim, eu quero inclinar a minha cabeça sobre o teu ombro. Mas não tinha ninguém. Ele agarrou-se com a Bíblia, colocou ela sobre o peito e apertou bem muito a Bíblia. Aí recebeu a alegria do céu e a comunhão do Espírito Santo foi renovada em sua vida. Foi um minuto só, um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim encantou. Foi um minuto só do seu olhar. Jesus mudou a minha vida quando eu ia triste sozinho. Foi seu imenso olhar, fez tudo transformar. Foi um minuto só do seu olhar. Reinou 31 anos em Jerusalém e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. Quem busca ao Senhor encontra. Quem bate a porta se abre. Quem pede recebe. Busque. Busque. Implore. Pode bater na porta que ela vai se abrir. A porta de Deus vai se abrir para você. Ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Por gentileza, primeiro aos Coríntios, o apóstolo traz uma palavra de recomendação a todos nós. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 10,
o versículo de número 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Não sejais, pois, idólatras. Nos dias atuais, falar nisso na igreja parece até um contrassenso, mas tem pessoas que se tornaram idólatras. Eu só vou para o culto se o dirigente for irmão fulano de tal. Você vem adorar a Deus ou vem adorar irmão fulano? Porque Deus usa quem Ele quer aqui. E às vezes aqueles que nós pensamos que não tem condição, aí Deus enche da sua graça e do seu poder, porque Ele toma as coisas que não são para confundir as que são, as coisas loucas para confundir as sábias. Eu estava um dia no Grande Recife, por ocasião do funeral do saudoso pastor José Leôncio da Silva. Aí lá vem uma irmã. A irmã disse: aquilo ali é Maria doida. Eu digo: fecha tua boca, porque o instrumento pode ser doido, mas o Deus que usa é santo, é sábio. E ela foi se aproximando, chegou para aquele pastor, disse: te prepara que tu vai para a igreja grande, viu? E ele não foi mesmo? Eu disse: tu devia ter ficado calado. Porque quando a gente não conhece, não sabe, fica quieto, não toca. O vaso, o instrumento é de papai, e ele toca nele quando ele quer. É um cavaquinho, é um bandolão, é um bandolim, é um violoncelo. Ele toca quando ele quer. Aí as pessoas não sabem, às vezes as cordas estão folgadas, aí Deus pega, dá um aperto na cravelha. Chama-se cravelha, aquela peça que faz tum. Ele dá um aperto, daqui um pouco ele começa a tocar. Eu te disse que tu ficasse calado. Tu viste ela tombando ali, isso é Maria doida. Ela só parece que ela ouviu. Aí vem direitinho a eles: te prepara que tu vai para a igreja grande. Não deu 3 meses não, aquele irmão foi para a igreja grande. Eu disse: olha aí, vai tocar nos vasos? Vai dizer o que tu não sabe? Porque os vasos têm dono. Dá para dizer amém? Nós somos tão fraquinhos, mas nós temos um Deus que é grande, poderoso e que cuida de nós. E cuida de uma maneira diferenciada. Crente tem dono. Crente tem dono. Crente tem dono. Quantos anos Josias reinou? 31 anos. Mas como é que pode? Começou tão jovem. E ele aprumou, sim, porque ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. E não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele seguiu a direção do centro. Já acabamos de ler Salmo 46, diz que Deus está no meio dela, ela não será abalada. Às vezes alguém pensa: a igreja vai se acabar. Quem vai se acabar é você, a igreja não. A igreja segue caminhando, a igreja prossegue, a igreja é um exército com bandeiras, anunciando o evangelho da paz e dizendo em toda parte: Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Voltemos ao capítulo de Josias. Josias, capítulo 34. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, idade tenra, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos bosques, das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Baalim, e cortou as imagens do sol.
Ora, a Bíblia fala no livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, vamos lá, rapidinho. Eu não quero enfadar os irmãos, mas à medida que a gente vai falando, Espírito Santo vai revelando a nós a palavra de Deus. Capítulo 9 do livro do profeta Ezequiel. Veja que coisa interessante. Os castigos de Jerusalém. Ele começou a purificar Jerusalém e Judá. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Senhor de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marcai com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade, após ele feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos, e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E os irmãos vão encontrar aí a imagem do sol. Está neste capítulo, a imagem do sol. Homens que estavam adorando o sol. Tem pessoas que adoram a lua, tem pessoas que adoram as estrelas, tem pessoas que adoram rato, adoram boi, como lá na Índia. Ora, mas nós só adoramos a Deus. O nosso Deus é o único Deus digno de adoração. A Ele dai glória, a Ele dai brado de vitória. Diga em alto e bom som que Ele é grande, poderoso, santo, justo, e que brevemente Ele vem nos buscar com poder e grande glória. Quem está esperando Jesus? E Ele prometeu: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Pratique obras dignas de serem apresentadas a Deus. Porque se você não fizer uma obra digna, quando chegar a prova de fogo, vai se queimar tudo. Você talvez escape com o pijama ou com a roupa de dormir. Mas é melhor praticar o que é bom. Busque ouro, prata, pedras preciosas. Não trabalhe com palha, com madeira e com feno, porque o fogo devora rapidamente. Ouro, prata e pedras preciosas, que são os dons do Espírito Santo. O crente pode ser feinho de dar dó, mas se ele tem os dons de Deus na vida dele, ele é rico. Alguém diz: pense que preciosidade. Pense como é bom conversar com aquele homem. Pense como é gratificante conversar com aquela moça, com aquela senhora. Ah, ali tem uma coisa diferente. É o tesouro de Deus guardado num vaso de barro. Dá para glorificar a Deus? Tesouro guardado em vasos de barro. Louvado seja Deus. Vamos voltar
para o capítulo 34 de 2 Crônicas. E derrubaram perante ele os altares de Baalim, e cortou as imagens do sol que estava acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e espargiu sobre eles e sobre a sepultura daqueles que tinham sacrificado. Que nada nesta vida. Vamos para a carta aos Hebreus, capítulo 12, vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Quem lê rapidamente, que eu quero encerrar o meu raciocínio. Hebreus 12, 1, 2 e 3. Tanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todos embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo zelo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pelo que, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, porque primeiro vem o embaraço e depois o pecado. Nós começamos a observar quando alguém deixa de vir ao culto. Tu não vai para o culto, não, estou tão cansada, estou tão cansado. Mentira. Não. Aí vem o embaraço. Não vai hoje não, vou não, só vou domingo. Aí no domingo, tu não vai hoje não, também não. Perdeu a semana. Segunda-feira é o culto de doutrina, o que é que eu vou ver lá? Eu já conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você lê a Bíblia, mas conhecer a Bíblia não, porque só quem revela a Bíblia é o Espírito Santo. Há muita gente que já leu a Bíblia mais de 100 vezes, mas não conhece. Conhecer a palavra só quando Deus revela a nós. Quando Deus revela, aí a gente conhece. Eu li na Escritura, mas eu não entendi. Eu li e entendi. Eu li e o Espírito Santo me revelou. Por isso foi que Paulo, o grande bandeirante do Evangelho, ele disse: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. São insondáveis. A gente mergulha e não toma pé lá embaixo na terra. Vamos ver em Salmos o que disse o salmista. Me parece que é Salmos 139. Vamos rapidinho para concluir. Salmos 139. Quem leu o primeiro verso? Senhor, tu me sondas e me conheces. Seguinte: tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe estendes o meu pensamento. Entendes. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Tão alta que eu não posso atingir. Tão alta que eu não posso atingir. E Paulo diz: ó profundidade das riquezas. Ó profundidade das riquezas. E o salmista diz: tão alta que eu não posso atingir. Mas este Deus glorioso revela-se a nós. Vou repetir: ele fala com o homem
e o homem fica vivo, o homem não morre. Deus falou comigo. Quem já falou com Deus hoje? Já falamos com Deus hoje. Já falamos com Deus hoje. Já falamos com Ele hoje. E quem está ouvindo a sua voz agora? Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti.